Oi, se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessado em começar a fazer biscoitos decorados. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar quais são os utensílios essenciais para você começar esse novo negócio. Meu nome é Paty Kosugi, sou confeiteira há mais de 10 anos e especialista em biscoitos decorados com glacê real há mais de 7 anos. E hoje eu vou te contar então como que você vai começar a trabalhar com estes biscoitos lindos que podem ser feitos aí na sua casa. Antes de tudo, o que é essencial para você começar a fazer os biscoitos são os ingredientes. Não tem como a gente fazer biscoito sem ingredientes. Então vamos começar pelos ingredientes. O que você vai separar na sua casa para você começar a fazer biscoitos? Vamos começar pelos ingredientes da massa. Manteiga sem sal extra, de preferência a extra e sem sal. Mas se você não estiver nessa cidade, pode ser a manteiga de qualidade, pode ser a manteiga com sal. O importante é começar. Um ovo, pode ser o ovo grande ou o ovo extra A. Tanto faz se for ovo branco ou for o ovo vermelho. Açúcar refinado, açúcar branco refinado, pode ser qualquer marca. Que só tô dando um exemplo de que é um açúcar comum mesmo que você tem na sua casa. Farinha branca do tipo 1, sem fermento, pode ser também qualquer marca, uma farinha de qualidade aí que você costuma utilizar na sua casa. O importante é que ela seja realmente sem fermento. E uma essência da sua preferência. No meu caso, eu vou utilizar a essência de baunilha. É essa essência simples que você encontra no mercado. E se você for comprar numa loja de confeitaria especializada, você também pode comprar de litro, se você já trabalha com esse tipo de material. Outro ingrediente que você também vai precisar comprar é o glacê real. E aqui eu tô mostrando um glacê real da marca Mix. Que ele é um pó preparado em pó, que já vem pronto, que é só colocar água e você já consegue fazer o glacê na sua casa, de forma profissional. E se você quiser, também você pode utilizar a glucose de milho, que é aí outro segredinho que eu uso na minha receita, tá? Mas ela não é obrigatória. E a última coisa que nós vamos precisar são os corantes. Corantes em gel, de preferência corantes nas cores primárias ou na cor que você vai utilizar na aula. Então, um azul, um vermelho, um amarelo, que aí você consegue fazer algumas combinações e chegar em outras cores. É bom também ter a cor branca, porque a gente costuma usar bastante o branco. E a cor preta também, é muito bom a gente ter a cor preta, porque a gente utiliza para fazer alguns detalhes e tal. E além desses ingredientes, também a água potável, não precisa ser água mineral, para a gente poder fazer alguns preparados. De ingredientes, são apenas esses, e agora vamos falar dos utensílios. Primeira etapa para você fazer um biscoito é fazer a massa. Onde você vai fazer essa massa? Vai fazer a massa na mão mesmo, não tem necessidade de ter nenhum outro utensílio. Uma bacia, se quiser fazer na mesa, também pode fazer na mesa. Eu gosto de fazer numa bacia e vai fazer com as mãos. É muito simples, a receita é bem básica, não tem nada de muito complicado. Fez a massa, aí você vai, se você estiver seguindo o meu método, vai precisar abrir a massa logo em seguida. E para isso, você vai utilizar rolos. Pode ser aquele rolo de macarrão simples, ou se você tiver o rolo medidor, que ele tem esses anéis aqui, vou mostrar como que ele funciona, já facilita muito a vida. Mas não é todo mundo que tem isso em casa, né? Então, só mostrar como é que é, porque vai que de repente você já quer comprar um desse. Ele tem uns anéisinhos de várias medidas.
você encaixa aqui e você faz o biscoito na medida certa, tá? Então, ficam todos iguaizinhos, na mesma espessura. Mas se você não tiver esse tipo de rolo, uma garrafa de vinho, um cano de PVC, um rolo de macarrão comum, o importante é começar. E você pode também utilizar para nivelar essa massa do biscoito, palito de churrasco, régua escolar. Tem várias formas de você fazer o nivelamento do biscoito. E aí você vai medir a espessura do biscoito de acordo com esse utensílio que você utilizou para usar como espaçador. Então, se você usar, por exemplo, régua escolar, você pode colocar 2 réguas escolares de cada lado, que sejam iguais, né, na mesma altura, e aí você consegue colocar a massa no meio daquelas réguas e abrir com um cano de PVC, por exemplo. Vai dar super certo, tá? O importante é que você tenha de cada lado algo para nivelar. Se você for utilizar a minha metodologia para abrir a massa, então você vai precisar de sacos também. O que eu recomendo é o saco de polipropileno na espessura de 0,12, mas não é todo mundo que vai contar esse saco, mas é um saco, desde que seja um saco próprio para alimentos, ele já serve, tá? Esse saco tem a medida de 30 por 40, que é o tamanho que cabe na prateleira da minha geladeira. Ou, se você também não tiver possibilidade, saquinho desses que você compra de rolo, também funciona super bem, tá? Então não se preocupe, que para você começar já é o suficiente. Depois que nós abrimos a massa, a gente vai precisar cortar os biscoitos. Você pode cortar os biscoitos com o uso de cortadores, né? Então, para isso, existem diversos tipos de cortadores. Aí você vai comprar ou separar os cortadores que são no tema que a gente vai fazer, dependendo da edição do curso. Mas, no geral, se você tiver cortadores mais básicos, tipo redondo, coração, estrela, já dá para você já começar a fazer muitos modelos de biscoitos. Com certeza já vai te dar uma variedade bem grande de biscoitos. E se você não tem cortadores, não tem problema. Você pode começar com uma coisa muito simples que tem na sua casa, com um copo, tá? Aqui eu tô mostrando um copo bem simples de plástico, que é aqueles copos que a gente ganha de brinde, de presente, né, mirancinha, de aniversário. E ele é legal que ele é um copo de borda bem fininha, então corta a massa muito bem. E além do uso de cortadores, você também pode fazer o uso de moldes. E para você fazer o uso de moldes, você precisa de lápis que você compra na papelaria mesmo. No caso, eu gosto de usar o 4B, mas pode ser um lápis comum mesmo, tá? O lápis, ele é atóxico, por isso que eu uso lápis. Uma tesoura e papel manteiga. Desse papel manteiga que você encontra simples no mercado, esse mesmo, tá? Papel manteiga, lápis e tesoura. Já é o suficiente. E para cortar o biscoito, uma faquinha, pode ser uma faquinha de legumes, a faquinha mais fininha que você tiver. Ou se você tiver, né, também pode ser um bisturi, tá? Que funciona super. Onde nós vamos assar nossos biscoitos? Você vai assar numa assadeira para biscoitos. Como é uma assadeira para biscoitos? É uma assadeira de fundo raso. E eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de assadeira em casa. Então, você pode sim pegar a sua assadeira de bolo comum, como esta, e assar com ela invertida com essa parte de baixo. Aí você coloca um papel manteiga aqui para proteger, né? E aí você assa o seu biscoito normalmente. E se você tiver, por acaso, uma assadeira de pizza, ela é ideal para isso também. Funciona super bem, porque ela também tem a parede bem baixinha. Paty, o que eu preciso colocar na assadeira para os biscoitos não grudarem? Não existe a necessidade de colocar alguma coisa para os biscoitos não grudarem, porque é uma massa que tem muita manteiga, então os biscoitos não grudam. Mas para facilitar a vida, você pode colocar o papel manteiga, porque é mais fácil de tirar o biscoito da assadeira. Outra coisa que eu recomendo, para quem tem, né, em casa, de repente, a confeiteira, tapete de silicone ou essas telas furadinhas
também funcionam super bem e elas são baratinhas. Essas telas, elas são para assar carne, pra você ter uma noção. E elas também funcionam muito bem e deixam um desenho muito bonito no verso do biscoito. Ah, como nós vamos assar os biscoitos? Para você assar o biscoito, você precisa de um forno. Não precisa ser um forno profissional. Pode ser um forno convencional. Esse que tem na sua casa, que você faz a sua comida do dia a dia. Ele já é mais que o suficiente. O que ele precisa ter? A temperatura de 180 a 220 graus. E você saber utilizar. E se você não sabe, você vai aprender a utilizar nessa semana. Então é um forno. Pode ser a gás, pode ser elétrico. Não interessa. O interessa é que ele consiga ficar na temperatura de 180 a 220 graus para você assar os seus biscoitos da forma correta. Vocês vão ver também que eu utilizo umas ferramentas para deixar o biscoito perfeito, lisinho, para receber o glacê real. E para isso, uma das ferramentas que eu utilizo é o alisador de pasta americana, mas não é todo mundo que tem isso em casa. Você pode também utilizar alguma coisa que seja plana, tipo uma espátula para cortar bolo, uma colher, alguma coisa do tipo que vai ser suficiente para você deixar o seu biscoito bem lisinho. Nós já fizemos a massa, cortamos o biscoito, assamos e agora vamos fazer o glacê real. Para fazer o glacê real, aí não vai ter jeito, vai ter uma batedeira. Não necessariamente uma batedeira como essa, que é semi-profissional ou uma profissional. Pode ser a batedeira daquela de mão, que tem aqueles dois pezinhos, funciona também super bem. Só tomem cuidado com essa batedeira. Se você for usar a batedeira de mão, vai no tempo dela, você vai perceber que vai ter uma hora que a massa vai ficar um pouquinho pesada, dá um tempinho, depois continua a bater de novo, mas dá certo, porque várias alunas já fizeram desse jeito. Muitas alunas não tinham a batedeira planetária e começaram com a batedeirinha de mão, e aí depois, com o tempo, foram adquirindo novos utensílios com o dinheiro que foram fazendo com os biscoitos. Mas se você já tiver uma planetária como esta, ou uma simples mesmo, não precisa ser uma tão profissional como essa, você vai utilizar a espátula de raquete ou folha, que é para bater massas um pouquinho mais pesadas. Não é o globo. Se você usar o globo, você pode estragar o seu globo e também não vai ter o efeito ideal para o seu glacê real. Então utilize esse tipo de espátula. Feito o glacê real, você vai precisar de potinhos e de colheres ou espátulas para você poder misturar o seu glacê. Para você fazer a coloração e dar o ponto do glacê. Para você dar o ponto do glacê, você precisa colocar água. E para você colocar água, o que eu recomendo é o uso de borrifadores. Borrifador simples, igual esse que a gente utiliza ultimamente para fazer limpeza, para colocar álcool. Esse bem simples mesmo, não tem nada de especial. Separa um só para isso, que você vai colocar água do filtro, água potável, e vai usar para fazer o ponto do seu glacê. Se você não tiver, tem como fazer de repente com conta-gotas, com uma colherzinha de chá, mas o que eu recomendo é o uso do borrifador. Esse é o meu método. Pronto, você já fez o seu glacê. Agora, onde você vai colocar este glacê? Você vai colocar ele dentro de um saco, de preferência um saco de confeitar. O saco que eu recomendo que vocês utilizem é o saco de confeitar sem emendas. Esse saco sem emendas, ele é ideal para você trabalhar sem bico de confeitar. Então, você não precisa se preocupar em comprar bicos. E também é mais fácil para você segurar o saco de confeitar, porque ele tem uma maleabilidade legal. E o jeito que ele fica, a disposição que fica o glacê, você consegue segurar ele da forma mais ideal possível. Mas não é todo mundo que vai encontrar esse saco de confeitar. Então, para quem tá começando, qualquer saco que seja resistente o suficiente é o suficiente. Então, por exemplo, um saco que eu usei por muito tempo, esses saquinhos tipo Ziploc, eles são bem resistentes e dá para você utilizar também. E se você tiver apenas aquele saco de confeitar com emendas, pode ser ele, mas ele não é o ideal. Ele vai te atrapalhar bastante na hora da decoração, porque ele é um saco mais grosso, ele tem as emendas que atrapalham. Aí o ideal seria você trabalhar com o bico de confeitar, ok? Então, o que você vai precisar para fazer a decoração em si?
Você precisa espalhar o seu glacê com alguma ferramenta. O que eu utilizo é o Scriber, que é essa agulhinha aqui que eu utilizo para espalhar o glacê em alguns momentos. Mas se você não tem Scriber, não precisa se preocupar. Por muitos anos, eu utilizei um palito de dente, tá? Palito de dente simples, esse que você compra no mercado. Aí usou, descarta, pega outro, usa, descarta, pega outro. Dá pra trabalhar super bem. Uma coisa que vocês vão ver eu utilizando também é a bailarina. O tempo todo eu tô com a bailarina, com meu biscoitinho aqui em cima da bailarina. Ela facilita muito a vida, mas não é extremamente necessário. Por muito tempo também eu trabalhei com guardanapo, tá? Então você pode muito bem colocar o seu biscoito em cima de um guardanapo e ir rodando os biscoitos em cima deste guardanapo. Eu gosto de colocar em cima de alguma coisa, porque se você ficar toda hora pegando no biscoito, você pode estragar a decoração. Então, o ideal é que você coloque realmente ele em cima de alguma coisa, pode ser um prato. Eu gostava muito de usar o guardanapo. E aí, você vai rodando o guardanapo, e aí dá pra fazer super bem a decoração também. Agora que você já sabe como você vai fazer a decoração, você já tem as ferramentas, você precisa descobrir como você vai induzir a secagem desses biscoitos. E isso é uma etapa que vai fazer toda a diferença para o seu biscoito ter o acabamento profissional. Paty, mas eu não tenho um equipamento para indução de secagem. Não é necessário. Minhas alunas, todas, começaram com o forno que estavam assando o biscoito. O mesmo forno que você assou o biscoito, você vai utilizar para fazer a indução da secagem, tá? Então, não se preocupem, o meu forno é muito forte. Tudo tem jeito. Eu vou explicar como que é a forma com que você vai começar a padronização da indução da secagem do seu biscoito. O que eu utilizo, que é a forma mais profissional, eu uso uma desidratadora de alimentos. Então, é possível também, de forma muito mais produtiva, fazer a secagem com uma desidratadora. A desidratadora que eu uso é a desidratadora de alimentos da marca Melone. Mas não é necessário, para quem está começando, investir logo de cara num equipamento como esse. Você pode simplesmente utilizar o forno que você está utilizando para assar os seus biscoitos. E também existem diversas outras formas para você começar a fazer os seus biscoitos e ter um acabamento com um brilho bonito como este. Com todos esses utensílios que eu mostrei para vocês, eu acredito que você já consegue começar na sua casa a fazer seus primeiros biscoitos. Mas, Paty, como que eu vou fazer meus biscoitos? Você me mostrou tudo que eu preciso ter. E como que eu vou fazer, então, os primeiros biscoitos? Qual é a massa? Como é que faz o glacê? Como é que faz a decoração? Eu não sei, eu não tenho a mínima noção. Eu tô me sentindo perdida. Você mostrou um monte de coisa e eu não sei nem pra que serve tudo isso que você mostrou. Então, o que você precisa é se inscrever no meu curso. É lá que eu vou ensinar o passo a passo, desde massa, glacê, decoração e até como fazer para vender os seus biscoitos. Vou ensinar até a precificação. Se você quer saber como começar a fazer os seus primeiros biscoitos decorados, clica aqui no link da descrição, que lá você vai saber como se inscrever no meu curso, em que eu vou te ensinar em apenas 7 dias como fazer biscoitos decorados, mesmo que você nunca tenha feito biscoito na sua vida. Este curso tem apostila, tem prática, passo a passo, tarefa, desafio, é tudo na prática para você realmente terminar o curso com o seu primeiro biscoito decorado. Então, não perca essa chance. Já pega a lista de materiais, separa tudo para você participar desse desafio comigo. Até mais!